Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um nosso encontro, a mais um encontro. Algumas pessoas eu estou vendo pela segunda vez. Já encontrei às 6 da manhã. Outras pessoas estão encontrando pela primeira vez, hoje. E algumas pessoas estão aqui pela primeira vez. Então sejam todos bem-vindos. Cada um que chega pode ocupar o seu espaço. Aquele espaço que é seu, só você pode ocupar. Bem-vindos. E conforme você chega, você ocupa o seu espaço, percebe como você se sente. Sejam bem-vindos a essa nossa grande roda, a esse nosso grande encontro. Nesses dias que nós estamos aqui, nós falamos primeiro sobre a capacidade de observar os nossos sentimentos, de observar o que está acontecendo aqui dentro, porque na maioria das vezes nós não conseguimos observar o que está acontecendo, não conseguimos entender o que está acontecendo, e aquilo nos toma e nós saímos fazendo as coisas. Tomados pela raiva, ou tomados pela tristeza, ou tomados pela angústia. Isso acontece com todos nós. Eventualmente, nós não conseguimos observar. Se nós conseguimos observar, nós podemos escolher de que forma eu quero agir. E aí eu me responsabilizo por aquilo que eu sinto. Me responsabilizo por aquilo que eu sinto e da maneira como eu ajo. Então, se eu consigo observar, percebo o que acontece, me responsabilizo por isso. Ok. Às vezes eu não consigo observar. Aquilo me toma. E eu meto os pés pelas mãos. Quando eu faço isso, eu tenho a oportunidade em seguida de observar o que fiz. E posso dizer para o outro: eu sinto muito. Eu fiquei com muita raiva. Ou isso me deixou muito preocupado. Ou essa situação me angustiou. E aí eu digo para o outro: sinto muito. Pela maneira como eu falei ou por aquilo que eu disse. Ou se algo que eu disse te machucou. Não era essa a minha intenção. Isso é assumir a responsabilidade pelas escolhas. Porque nós somos humanos e às vezes nós escorregamos. Certo? Então que a gente possa ter essa qualidade da observação e de assumir a responsabilidade por isso. Quando a gente tem essa capacidade de observação, em seguida a gente assume a responsabilidade, que é o que nós falamos ontem, eu gostaria hoje de falar um pouco mais sobre a capacidade e as possibilidades que a gente tem das nossas escolhas em relação a isso. Porque quando eu assumo a minha responsabilidade, quando eu sou capaz de observar, eu posso escolher fazer isso todos os dias. E esse é um exercício diário. Eu posso escolher fazer isso todos os dias. Imagine que na nossa vida, imagine como se fosse um gráfico, onde eu tenho aqui uma reta, onde estão as coisas que eu posso controlar. As coisas que eu controlo, as escolhas que eu posso fazer. Existe uma reta aqui. Aqui eu escolho. Aqui eu posso fazer. Existe uma outra reta de coisas que eu não controlo. Que não há controle.
E ao longo das nossas vidas, nós passamos por situações onde nós podemos fazer escolhas que de alguma forma ou de outra nós podemos controlar, nós podemos ter esta escolha. E nós passamos por outras situações onde não há controle. Por exemplo, não há controle, não há meu controle se hoje vai chover ou não. Isso é algo que eu não posso controlar. Tem dia que chove, tem dia que não chove. Eu estou num avião, eu não posso controlar se tem turbulência ou se não tem. Eu não controlo se uma pessoa que eu amo muito fica doente ou não. Eu não controlo se uma pessoa que eu gosto muito parte ou não. Isso são situações que eu não controlo. Agora, existem outras situações onde eu tenho uma escolha. Por exemplo, agora são 20 horas e você escolheu estar aqui. Esta é uma escolha que você fez. Você poderia ter escolhido não estar aqui. Verdade? Você poderia ter escolhido estar fazendo outra coisa. É uma escolha que você fez. Da mesma forma que você pode escolher fazer atividade física ou ficar deitado no sofá. Essa é uma escolha. Você pode comer um doce ou você pode comer uma fruta. É uma escolha que você tem. E eu costumo dizer que não existem escolhas boas ou ruins, porque o bom ou o ruim é algo relativo. Uma escolha boa para você pode ser ruim para mim. Uma escolha ruim para você pode ser boa para mim. Isso é uma escolha. Então, quando eu digo que não há escolhas boas ou ruins, a gente passa a compreender que existem escolhas que têm resultados diferentes. Não é que são boas ou ruins. Quando você escolhe vir aqui meditar, você tem um resultado, que eu espero que para você seja um bom resultado, algo positivo. Que é diferente do resultado que você tem quando você não vem aqui meditar. Se você escolhe fazer uma atividade física, você tem um resultado. Quando você escolhe ficar deitado no sofá, você tem um outro resultado. São escolhas. Não se trata de escolhas boas ou ruins. Trata-se de escolhas com resultados diferentes. Então isso é muito importante. Nós somos, nesta linha onde nós podemos escolher, nós somos livres para escolher. Então eu escolho o que eu quiser. Agora, a consequência daquilo que eu escolho, o resultado daquilo que eu escolho, não é livre. Percebe? O resultado não é livre. Eu posso escolher o que eu quero. A escolha é minha. Agora, o resultado é consequência desta escolha. E esse resultado eu não posso escolher. Ou seja, se eu planto milho, eu colho milho. Não adianta plantar milho e colher tomate, porque isso não acontece. Se eu planto milho, eu não colho tomate. Ou seja, a colheita, ela é uma consequência daquilo que eu plantei. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós ficamos centrados ou obcecados com o resultado. Minha vida não dá certo, meu relacionamento não dá certo, isso não funciona. A gente fica olhando para a colheita e esquece de olhar para o plantio. Algumas pessoas estão dizendo que está travando muito. Eu também tive essa percepção quando eu fui tentar assistir a uma live, hoje à tarde. Então me parece que é algum tipo de instabilidade. Para outras pessoas está normal.
Então, se está travando muito o seu, não sofra, não brigue com isso. Apenas observe. Se fica muito difícil de escutar, depois vai ficar salvo, depois vai ficar gravado. Então não brigue com aquilo que está acontecendo. Se o que está nos sendo apresentado hoje é isso, talvez isso esteja no eixo das coisas que nós não temos controle. Se para você está travando, está no eixo das coisas que nós não temos controle. Então fique tranquilo. Se para você está normal, ok. O resultado, a consequência, a colheita, ela é certa. Ela é uma consequência do plantio. Então, a nossa atenção deve estar nas coisas que plantamos, nas escolhas que fazemos. Porque é uma grande bobagem a gente achar que vai continuar fazendo as mesmas escolhas e obter resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Porque a colheita ela é certa. Quando você se responsabiliza pelas suas escolhas, você também começa a perceber que você é responsável pelas consequências das suas escolhas. Essa é a nossa responsabilidade. Às vezes a gente tem a impressão de que eu falo assim, eu não vou escolher não, deixo que o outro escolha. Deixo que o outro escolhe para mim. Na ilusão de que a consequência vai ser do outro. Se você abre mão de escolher algo e dá essa responsabilidade para alguém, não escolher também é uma escolha. Na maioria das vezes a gente não percebe isso. Não escolher também é uma escolha. Aí você deixa essa responsabilidade na mão do outro. Só que a consequência é sua. A colheita é sua. E muitas vezes aí a gente quer brigar. Não, porque é culpa do fulano que fez isso, que fez aquilo. Sim, mas muitas vezes a gente abre mão da escolha e coloca na mão do outro. E depois reclama da colheita. Perceba como é assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. A meditação nos ajuda a estarmos presentes. E quando nós estamos presentes, nós temos maiores possibilidades de escolher o que nós vamos fazer. Porque quando nós não estamos presentes, na maioria das vezes nós não observamos o que está acontecendo. E aí muitas vezes a gente nem percebe o que escolheu. Ou acha que não escolheu isso. Ah, não, eu fiquei muito nervoso e aí eu quebrei a mesa, mas não é culpa minha, eu não tinha controle. Pera lá. Você ficou nervoso, não conseguiu administrar essa raiva. E aí você quebrou a mesa. Uma consequência da sua ação. Muitas vezes a gente não percebe, porque a raiva é tão grande, aquilo nos toma de uma forma tão grande, a hora que a gente vê já foi. Ok. Mas a consequência também é sua. E quando a gente faz isso, a gente pode dizer, eu sinto muito. Digo para vocês que hoje, por exemplo, eu passei por uma situação que para mim foi muito desafiadora. Eu senti muita raiva, eu senti muita angústia misturada com uma série de coisas. E eu entrei num estado de sofrimento grande. Eu não consegui observar esse estado de sofrimento no momento. E eu disse algumas coisas que eu não gostaria de ter dito. Depois que eu disse, eu consegui observar a minha raiva, a minha angústia, o meu sofrimento. Levou um tempo para eu perceber. Quando caiu a ficha, eu me responsabilizei. E aí eu pude dizer para as pessoas que eu gosto muito, e hoje eu disse algumas coisas que eu não gostaria para pessoas que eu gosto muito. Eu pude dizer para elas, eu sinto muito pelo que eu disse. Isso é responsabilidade minha. Eu estou passando por isso. E isso me levou a este lugar. E eu não pude administrar isso que eu estava sentindo. E depois eu pude dizer, sinto muito. E me responsabilizo. Porque é uma escolha que eu fiz.
dizer as coisas que eu disse foi uma escolha que eu fiz, muitas vezes tomado por um sentimento. E aí posso dizer, eu sinto muito. Certo? Por que eu gosto de dizer isso? Porque muitas vezes, quando a gente está aqui compartilhando algumas coisas, vocês têm a impressão de que a gente não sente raiva, ou de que a gente não fica bravo, ou de que a gente muitas vezes não perde o controle. Muitas vezes os sentimentos nos tomam sim. Pelo menos eu falo por mim. Eu não sei as outras pessoas que vêm aqui, mas eu falo por mim. Eu, muitas vezes, não consigo observar os meus sentimentos. Muitas vezes eu escorrego. O que eu tenho aprendido e que tenho percebido é que, na maioria das vezes, quando isso acontece comigo, em quase todas as vezes, depois eu consigo perceber. E o exercício que eu faço é dizer, eu sinto muito, pela forma como eu falei, ou pela forma como eu agi. Certo? Então aqui todos somos humanos, aqui todos estamos aprendendo juntos. Ok? Vamos meditar? Encontre o seu espaço. E hoje nós vamos fazer uma proposta diferente, que nós já fizemos pela manhã. Eu quero que você preste atenção como é que você se sente quando eu vou fazer essa proposta. Ok? Então preste atenção no seu estado interno. Quem já fez pela manhã, já sabe o que nós vamos fazer. E se quiser, se topar, nós vamos fazer de novo. Hoje, você vai escolher qual é a meditação que você quer fazer. Porque hoje nós falamos de escolha. E hoje você vai exercitar o seu poder de escolha. E depois eu vou pedir para você me contar como foi. Eu quero dizer que hoje eu recebi muitas mensagens das pessoas me contando como isso foi. E depois nós vamos falar sobre isso. Mas muito interessante as reflexões que as pessoas estão fazendo. Muito interessante. Fui escolher me sentir dessa forma, mas eu não vou dizer nada sobre isso agora para não fazer nenhum tipo de indução em relação a isso, para que você possa tomar as suas decisões e fazer as suas reflexões. Então você vai escolher a meditação que você quer fazer. Quem caminha com a gente há mais tempo tem várias opções. Você pode fazer monitoramento aberto, percebendo tudo aquilo que chega. Você pode fazer atenção focada na sua respiração. Você pode fazer atenção focada em um objeto. Você pode fazer uma meditação mântrica, uma meditação de repetição, com seu japamala ou contando nas pontas dos dedos. Você pode fazer a Soul Sync. Você pode fazer a meditação que for mais confortável para você. Eu só quero que você preste atenção em uma coisa. Qual é a sensação quando você escolhe? Quando você pode escolher qual é a meditação que você quer fazer? Algumas pessoas estão vindo pela primeira vez. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez e não conhecem essas outras formas de meditação, eu vou sugerir que a gente faça uma meditação com foco na respiração. Então nós vamos somente prestar atenção na nossa respiração. Para aqueles que estão aqui há mais tempo, hoje vocês podem escolher a meditação. Ok? E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu vou sugerir a meditação observando a respiração. E se você quer acompanhar, ok. Mas eu te convido a fazer o exercício da escolha, para ver como você se sente. Se você se sentir confortável, se você quiser, você pode agora escolher fechar os olhos. Todos nós vamos começar com 3 ciclos de respiração consciente. E depois cada um vai seguir a sua escolha. E a respiração consciente pode ser estruturada, inspira em 3 tempos, retém o ar por 3 tempos e solta em 6 tempos, ou apenas faça 3 ciclos de respiração livres. Iniciando.
E agora você pode escolher o melhor formato para você. Nós vamos fazer isso por um tempo. E a hora que esse tempo terminar, eu aviso. Fique tranquilo. E para aqueles que estão começando, não conhecem outros tipos, apenas observe a sua respiração, sem julgamentos, apenas observe.
Sinta seus pés, sinta suas pernas, sinta os seus braços, mexa os ombros, mexa as mãos, sinta o pescoço. Inspire profundamente e dê um grande suspiro do seu jeito. E no seu tempo, abrindo os olhos. Hoje eu vou pedir para vocês uma lição de casa. Quando terminar a live, ela vai ficar gravada. Aí eu vou pedir para que vocês, por favor, escrevam lá nos comentários, ou se vocês preferirem, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram. Também vou deixar lá, que é @bmalatrase. Eu quero saber o seguinte: se foi confortável ou desconfortável para você fazer essa escolha. Só isso. Foi confortável para mim ou foi desconfortável? E se você quiser falar mais, eu escolhi essa meditação, foi dessa forma, vai ser uma alegria te ouvir. Por que eu estou te pedindo isso para cada um de vocês? Porque no domingo é o meu último dia aqui nessa nossa série de encontros. Depois a gente troca de terapeutas e a gente volta, enfim, vocês já conhecem esse rodízio. Mas no domingo eu gostaria de propor algo diferente para esse nosso último dia. E para isso eu preciso saber como é que você se sentiu nessa experiência de hoje de fazer a sua escolha. Então, se você puder, se você quiser, você pode escolher responder ou escrever lá nos comentários como é que você se sentiu. Para quem medita às 6 da manhã, nos vemos amanhã às 6. Para quem medita às 20, amanhã às 20. E para quem medita nos dois horários, nos vemos às 6 e às 20. Gratidão mais uma vez por esse encontro.